Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do terceiro ano. E o tema da nossa aula de hoje é Trabalho e Lazer no Campo e na Cidade. Será que as formas de se trabalhar e as formas de se divertir são diferentes no campo e na cidade? Será que as pessoas de antigamente, elas podiam se divertir como a gente se diverte hoje em dia? É o que a gente vai descobrir na nossa aula de hoje. Vamos entender um pouco como acontece o trabalho e lazer no campo e na cidade. A gente já sabe que cidade e campo possuem atividades e possuem paisagens diferentes, né? Por exemplo, a cidade vamos ter mais construções, opções variadas de emprego, mais pessoas morando. Enquanto no campo vamos observar bastante área verde, natureza, as pessoas vão trabalhar com a agricultura, com a criação de animais. E as atividades do campo vão ser atividades onde precisa de mais esforço, como pescar, andar a cavalo, por exemplo. Mas o que eu quero perguntar é se antigamente as pessoas tinham tantas opções assim de se divertir e também tinham tantas opções assim de trabalhar também. Mas o que é trabalho? Trabalho é toda a atividade que uma pessoa realiza e que ela ganha um salário para isso. Então, existem diversas profissões, as pessoas estudam, se capacitam para ter essa profissão e recebem o seu salário. Com isso, eles conseguem manter sua casa, vestimentas, a sua alimentação. E lazer é toda atividade que você realiza para se divertir, se encontrar com seus amigos, brincar, viajar. São duas coisas diferentes, mas que uma depende da outra. Todos nós precisamos ter o nosso momento de lazer, momento de brincar, de se divertir, de esquecer um pouco das preocupações, né? Mas todos os adultos também precisam trabalhar. Porque criança não trabalha, tá bom? Criança estuda, criança se diverte. Mas os adultos precisam de ter um trabalho para manter seus filhos, manter a sua casa também. Olha essa pergunta que apareceu aqui para vocês. Chegou a hora do intervalo. Você gosta quando chega a hora do intervalo? Todo mundo gosta, né? Porque a gente tá lá na escola estudando, concentrado, fazendo as atividades e de repente, hora do intervalo, a hora do lazer. É como se estudar fosse o trabalho. Exige que você fique concentrado, que você dê o seu melhor. E a hora do recreio é a hora que você levanta um pouco da sua cadeira, vai andar pela escola, vai comer uma boa merenda, conversar com os amigos. E isso não é só bom para o nosso corpo, que precisa de movimentação, mas também para o nosso bem-estar, porque a gente precisa desse momento de se divertir, de trocar ideias com os nossos colegas. Depois que o intervalo acaba, a gente volta novamente para a nossa sala de aula para se concentrar. E essas atividades estimulam bem o nosso cérebro, nosso conhecimento. E venhamos e convenhamos, quando a gente vem do recreio, a gente vem mais animado, né? A gente tem até mais inspiração para fazer nossas atividades. Por isso que é tão importante que se tenha o lazer e que também se tenha o trabalho. E assim como a educação, como a saúde e como a alimentação, o lazer é um direito fundamental de todos. Todo mundo, todas as crianças têm direito de ter uma moradia, de ter uma educação de qualidade, de também ter um médico para se consultar, um hospital de qualidade para ter um atendimento. Mas também
tem direito ao lazer, é um direito fundamental, assim como todos os outros. E olha aí essas crianças em uma praça, em um parquinho, né, se divertindo. Existem diversos espaços em que a gente pode ter nossas atividades de lazer. Dentro da nossa casa, na nossa escola e também em locais como praças, praias, parques, até no shopping também a gente se diverte, né? Na verdade, não existe lugar e nem hora para se divertir. E também existem outras formas, se divertir sozinho, com os familiares, se divertir com os amigos. E olha aqui, os espaços públicos recebem esse nome porque as pessoas têm o direito de ir e de vir, direito de frequentar esses lugares sem pagar nada. Uma praia, você pode ir na praia, se banhar no mar e brincar na areia porque é um espaço público. Você não vai pagar para entrar na praia. Temos aqui também parques, praças, ciclovias, que é o local determinado, separado para que as pessoas pedalem com mais segurança nas nossas vias públicas. Então, aqui é só 4 exemplos de tantos outros lugares que nós temos. Se você fizer um passeio pelo seu bairro, você vai observar que existe realmente praças, que existem parques, porque é um direito de todos ter lazer. Então, as cidades, elas têm esses ambientes para que as pessoas possam fazer uma caminhada, fazer um piquenique, ou até mesmo não fazer nada, só ficar lá sentando, admirando a natureza, observando as pessoas também que estão passando naquele momento. Tempo de lazer e tempo de trabalho. Será que os povos que viviam aqui nas nossas terras, nas terras do Brasil, tinham esse tempo separado para cada tipo de atividade? Vamos ver. Há cerca de 250 anos atrás, a divisão entre os momentos dedicados ao lazer e ao trabalho era menos definida do que a atual. As pessoas antigamente não tinham o direito de se divertir. Eles trabalhavam muitas horas, sem pausas, praticamente viviam mais no trabalho do que em casa. E os povos africanos, quando chegaram aqui ao Brasil, foram os que mais sofreram com isso, porque eles tinham que só trabalhar sem ter direito de se divertir. A cultura deles não podia ser praticada, as danças e as músicas também não. Porque nessa época, os senhores de engenho, que era como eram chamados os povos que tinham muitas terras, quando eles observavam que os povos escravizados estavam praticando a sua cultura, eles eram castigados. Então, capoeira, uma dança como o jango, não podia ser praticada. E muitas vezes nem a língua que eles falavam podia ser praticada. Então, eles tinham que só trabalhar. Faziam trabalhos pesados, como na plantação de cana-de-açúcar, plantar cana-de-açúcar, colher, levar para a moenda, girar para fazer o melado, para poder obter o açúcar. E o trabalho também nas lavouras de café, preparar a terra, plantar, colher manualmente, porque não tinha equipamentos naquele período, ensacar e levar até os navios para que pudesse ser levado para outros países. Então, olha aí essas fotografias, é uma pintura, na verdade, que eu trouxe para vocês. Ó. Até cerca de 130 anos atrás, o trabalho de pessoas escravizadas constituía a maior parte da população e eram eles que sustentavam a economia. Todo o trabalho pesado ficava sobre a responsabilidade dos povos escravizados. E a gente tem aí várias imagens, né? A parte da cana-de-açúcar passando na moenda, carregando também os sacos de café e entre outros serviços que eles faziam. As pessoas que eram livres, que conseguiam ter a sua carta de alforria, que era um documento que comprovava que eles eram livres,
até tinham direito a um pouco de lazer, mas a maioria da população eram pessoas escravizadas em um país distante do seu, sem poder falar sua língua, sem poder praticar sua religião, sem ter direito ao lazer. E muitos deles acabavam até adoecendo por conta disso. Com o passar do tempo, foram criadas leis que permitiam com que esses povos fossem libertos da escravidão e que também tivessem direito ao lazer. E como era a forma que eles encontravam? Quando eles podiam praticar a sua religião ou a sua cultura, ou às vezes quando eles fugiam para os quilombos, que eram locais de refúgio, onde eles podiam viver livremente, eles praticavam com festas, danças e músicas, que era a herança africana. Também tem a questão da herança indígena que foi mantida nessa época. E o jongo, por exemplo, era uma forma de lazer que eles praticavam naquele período e que hoje em dia é considerado um patrimônio imaterial. Então, olha como é interessante a gente manter a cultura viva. Está sempre praticando, lendo, pesquisando sobre outros povos e a contribuição que trouxeram para o nosso país. Mas será que todo mundo trabalha e se diverte da mesma forma? O trabalho de todas as pessoas são iguais? A forma com que as pessoas se divertem também são iguais? Com certeza não, né? Como eu falei no início da aula, existem diversas profissões. Você tem aí muitas opções para escolher o que você vai querer ser quando crescer. E forma de se divertir também são inúmeras. E nem todo mundo gosta da mesma coisa. Tem gente que prefere uma piscina, tem gente que prefere praia. E essa diferença dos locais varia com onde você está no momento. Por exemplo, trabalho e lazer no campo. O trabalho no campo, na maioria da sua forma, é com o cultivo de plantações e a criação de animais. Então tem todo esse trabalho com a terra, de plantar, de colher, de criar animais. Hoje em dia já se tem a colaboração das máquinas que fazem com que esse trabalho seja bem mais rápido. Mas as pessoas que vivem no campo têm esse trabalho com a natureza. E quais são as formas de lazer que tem no campo? Pescar, andar a cavalo, tomar banho de rio. As crianças que vivem no campo, elas têm bastante espaço para poder se divertir, porque não existem tantas casas, tantas ruas sendo construídas como é o caso da cidade. Então, muita gente no seu período de férias prefere viajar para o campo, para respirar um ar mais puro e também para ter esse contato com os animais, ter contato com a natureza, ter espaço também para se divertir, né? E o trabalho e lazer na cidade? As cidades, elas estão sempre em evolução, sempre construindo mais ruas, mais pontes, mais casas também. As opções de trabalho na cidade são muitas, pois nós temos a presença de fábricas, de indústrias. E as opções de lazer também existem diversas, por exemplo, praia, shopping, praça, parque. Você pode ir ao cinema, você pode andar na rua, ir a eventos, alguns shows, por exemplo. Mas a parte principal e mais importante é que todos tenham esse momento de lazer, de sorrir, de compartilhar com a família. É bastante importante. A gente não deve só trabalhar, só estudar ou só se divertir. É como se fosse uma balança, ó. Tem que ter quantidade por igual, tá bom? Agora eu trouxe para vocês um treino que eu quero ver se vocês prestaram bastante atenção na nossa aula de hoje. Temos aqui uma cena com diversas pessoas em um parque, provavelmente uma praça. E você vai falar a letra T para trabalho.
E a letra L para atividades de lazer. Então, vamos prestar atenção na tela. Temos aí a primeira imagem bem no cantinho, uma pessoa que está vendendo picolé. Vender picolé é um trabalho ou é um lazer? Um trabalho, né? Então, ó, letra T é uma atividade que se faz em forma de trabalho. Você recebe dinheiro por essa atividade. Embaixo da árvore temos algumas pessoas que estão lendo um livro. E aí, ler um livro é um trabalho ou um lazer? Letra L para lazer. Quando você está lendo, você está se divertindo. Você está viajando sem sair do lugar. E aí também pertinho da árvore temos um repórter fazendo uma entrevista. Esse trabalho de entrevistar pessoas, de fazer reportagens, é trabalho ou é lazer? Letra T para trabalho, é uma profissão. Logo acima temos uma pessoa cuidando aí da limpeza desse espaço. Trabalho ou lazer? Trabalho, letra T para trabalho. Agora vamos observar, temos aí algumas pessoas fazendo caminhadas e outras estão pedalando, praticando exercício físico, né? Quando você pratica um exercício físico, quando você está correndo ou andando de bicicleta, é um trabalho ou é um lazer? Essa foi muito fácil, né? É um lazer. Pedalar é um lazer, caminhar também. E além de fazer bem para o seu corpo, para a sua mente, você vai estar praticando exercício físico que auxilia no crescimento, tá? Agora temos aí umas pessoas fazendo fotografias, tirando selfie, tirando foto. Trabalho ou lazer? Ó, me confundi, é o de baixo. Temos uma pessoa observando bem a entrada, um guarda. Esse guarda é um trabalho ou é um lazer? É um trabalho, né? Ele é um vigia, ele está observando aí o patrimônio, cuidando para que as pessoas não acabem destruindo o local. E agora sim, as pessoas que estão logo acima fazendo foto, é um lazer. A gente se diverte também quando a gente sai para fotografar, para olhar o mundo através das lentes. Gostaram desse treino? Foi bastante fácil, né? Agora vamos para o nosso desafio de hoje? O desafio é muito fácil. Você vai registrar suas atividades de lazer preferidas. Vai listar ou desenhar tudo aquilo que você gosta de fazer como forma de lazer. E depois você vai classificar. Essa atividade que você tanto gosta, ela é antiga ou é atual? Por exemplo, eu gosto bastante de ler livros. Esse hábito de ler um livro, ele é antigo ou é atual? Ele é antigo, né? Porque as pessoas têm esse costume de ler livros há muito tempo. Então, pode escrever ou desenhar tudo o que você mais gosta de fazer. Pensa em tudo. Se você gosta de jogar videogame, assistir televisão, correr com seus amigos, mergulhar na piscina, anota tudo e depois classifica sobre a origem dessa sua atividade. Eu dei um exemplo de atividade antiga. Agora uma atividade atual, por exemplo, jogar no celular ou jogar videogame é atual, porque antigamente não existiam esses aparelhos, certo? Cumpra o seu desafio e manda aqui pra gente que semana que vem ou na próxima aula eu vou perguntar se você conseguiu cumprir, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!